Davi é uma personagem do Antigo Testamento muito famosa por muita coisa que ele fez, que ele viveu, conquistas, derrotas. Rei Davi se tornou um ícone dentro do judaísmo e do próprio povo de Israel. Até na bandeira daquela nação a gente encontra ali a chamada Estrela de Davi. Tamanho legado desse homem. Mas nenhum legado é construído sem perdas, sem sofrimento, sem o derramamento de lágrimas e de muito suor. A história gloriosa de Davi também é marcada por episódios muito tristes, como aquele episódio do seu adultério com Batseba, mulher de Urias, e o filho que nasceu daquela experiência terrível, o assassinato de Urias, a morte da criança. Aquilo marcou para sempre a vida de Davi. E dentre tantas histórias, o Salmo 32 é uma oração conhecida por ter sido muito provavelmente escrita quando Davi vivenciava essa amargura. E eu quero ler com você apenas um versículo desse salmo, que é o versículo 3. Salmo 32, versículo 3, quando Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu guardei dentro de mim as minhas próprias histórias, enquanto eu fiquei remoendo os meus erros, enquanto eu sofri calado, sabendo, consciente dos pecados que cometi, Davi diz, eu fiquei doente. Sabe, gente, quando a Bíblia fala para a gente lá na carta aos Romanos que o salário, a consequência, a paga do pecado é a morte, ela não está só falando de coisas espirituais, não. O pecado não está só como se fosse suficiente, mas ele não traz só a tragédia espiritual, ele acaba com a nossa vida. Ele acaba com a nossa saúde, ele acaba com o nosso casamento, ele acaba com a nossa relação com os amigos, acaba com a nossa paternidade, com a nossa filiação. Ele devasta a nossa vida, acaba com a nossa vida profissional, enfim, emocional nem se fale. No caso de Davi, ele chega a narrar assim, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Como alguém que diz, eu sentia dor, os meus constantes gemidos todo dia, diz Davi. Pecado é coisa séria. Pecado é coisa séria. E você precisa, nesse dia, reconhecer a sua pecaminosidade e procurar ajuda. Você precisa, nesse dia, confessar os seus pecados. É muito importante a nossa oração. Dizer, Senhor, eu pequei contra ti. Ah, Senhor, me perdoa. Sim, Deus é maravilhosamente gracioso, Ele nos perdoa. Mas muitas vezes isso não é suficiente, porque às vezes nós fizemos mal para alguém, às vezes nós prejudicamos alguém, ou às vezes nós prejudicamos a nós mesmos. E uma mudança de vida é necessária para que a gente não siga naquela caminhada de pecado, cometendo as mesmas iniquidades. Por isso a gente precisa confessar e dizer, eu não consigo sozinho. Davi recebeu a visita de Natã, na sua angústia, na sua dor, na sua amargura. O profeta chegou, contou uma história, confrontou o rei. E o rei então admite, eu sou terrível pecador, eu fiz isso mesmo. Eu preciso de ajuda. A palavra do profeta Natã para Davi então foi, o Senhor já te perdoou. A consequência vai vir. Mas ele também diz, o Senhor há de restaurar. É interessante que de Batseba veio Salomão, o herdeiro do trono de Davi. Porque Deus pode restaurar
brechas, feridas, prejuízos que a gente não tem ferramenta para arrumar. Deus pode, mas você precisa urgentemente pedir ajuda. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa confessar os seus pecados. Hoje é dia de confissão de pecados aí na sua casa. Promova um ato assim, tenha coragem. Reúna aí a sua família. E fala, gente, vamos falar sobre algumas coisas importantes que a gente precisa resolver aqui. Tenha coragem e creia que Deus é poderoso. Sabe por quê? Na sequência do texto, ele diz assim, versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ele diz no versículo 6, todo homem piedoso buscará o Senhor em tempo de poder encontrar-te. Ele diz no versículo 7, o Senhor é o meu esconderijo, Ele me preserva na tribulação. E lá embaixo, no versículo 11, ele diz assim, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, como alguém que desfrutou da misericórdia de Deus e encontrou de volta a alegria. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a sua vida, o Senhor sabe aquilo que precisa ser tratado na sua vida. Eu quero desafiar você a fazer isso hoje ainda, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.